Graças ao Senhor por estarmos aqui presentes nessa oportunidade e pela oportunidade de poder trazer a Santa Palavra, o que não é fácil e é uma responsabilidade tremenda. Peço que todos, sem mais demoras, abram suas Bíblias no livro do profeta Malaquias, capítulo 1, o último livro do Antigo Testamento, livro do profeta Malaquias, capítulo 1. Vamos discorrer, com a graça de Deus, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos ler todo o versículo, ou todos os versículos, e fazer uma oração para darmos início. Diz assim a Santa Palavra: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós aqui estamos alegres, bendizendo o Seu nome, exaltando a Ti, porque só Tu és Deus Todo-Poderoso. Tu és o único Deus vivo e verdadeiro a quem servimos, em quem Tu nos chamastes. Não fomos nós, os nossos passos eram tão pequenos para isso. Pelo contrário, viramos nossas costas, Senhor Deus, e andamos com nossa cabeça pelo caminho contrário. Mas a Tua graça, o Teu amor irresistíveis nos chamaram, e não há como, Senhor Deus, nós dizemos não a tamanho amor, a tamanha graça. E aqui estamos, Senhor, obedecendo ao Teu chamado, no Teu santo dia, cumprindo assim a Tua palavra, Senhor Deus, nos reunindo por amor do Teu nome, para a glória do Teu nome, obedecendo a Tua voz, nós, remidos pelo Teu sangue. Nesse momento te pedimos ao Teu Santo Espírito que nos conduza, esse vaso de barro que nada é, e está aqui para proclamar a Tua palavra. Fala conosco, vivifica-nos, exorta-nos, ensina-nos, dá-nos o maná do céu, que ninguém pode comprar, mas todos os Teus filhos recebem de graça e são abastados para a Sua glória. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos entendimento da Tua palavra, para a glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, uma breve citação histórica do livro, para que nós possamos nos situar, é o seguinte: nesse momento os judeus tinham voltado do cativeiro, extremamente esperançosos, ao interpretar que as promessas de Ezequiel e Zacarias tinham um cumprimento imediato. Muitos devotos criam que era messiânica, que era a era messiânica e estava bem perto. A expectativa era que a nação encontrava-se a ponto de recuperar a glória perdida do reino de Davi. O solo ficaria milagrosamente fértil e as cidades populosas. Logo surgiria o rei ideal, que era o Messias, e todas as nações iriam a Jerusalém para servir ao Senhor. Mas, com a passagem dos anos, a desilusão se instalou. A prosperidade e a bênção separadas não se materializaram. A vida era dura, as colheitas eram fracas, os parasitas acabavam com as plantações e os frutos eram insatisfatórios. Visto que essas condições persistiam ano após ano, e os sonhos maravilhosos dos velhos tempos não se concretizavam, um espírito de pesada depressão se alojou na comunidade. Os sacerdotes relaxaram no desempenho dos deveres e negligenciaram a instrução religiosa concernente ao seu cargo, concernente a que o Senhor tinha para eles. Os judeus passaram a reclamar que Deus não os amava ou não se importavam com eles. Um espírito de cinismo se apoderou pela população, e até os que permaneceram fiéis a Deus começaram a perguntar por quê. Muitos retiveram os dízimos e as ofertas. A injustiça social tornou-se comum. O casamento com os pagãos vizinhos era prática livre. O divórcio virou a ordem do dia a dia, e o povo se esqueceu do conserto com Deus. Todo mundo estava disposto a questionar a autoridade e os caminhos do Senhor.
Então, esse é o retrato histórico do momento que Israel estava vivendo. Tinham voltado do cativeiro e esperavam que aquela época, que aquele momento, fosse o momento que o Messias viria e restauraria tudo aquilo e faria a sorte deles mudar, uma vez que eles tinham voltado do cativeiro. Porém, meus irmãos, essa não foi de imediato o que ocorrera. Então, uma palavra sobre o profeta. Pouca coisa se sabe sobre ele. Há quem especule que ele era um levita, a julgar pelo zelo que demonstrava pelo culto no templo. Todavia, não temos como provar essa suposição. Seu nome significa mensageiro de Yahvé. Existe uma discussão entre os estudiosos sobre Malaquias ser um título ou um nome próprio. Há razões para pensar que ele era um título. São, primeiro, nada sabemos sobre um profeta chamado Malaquias. Segundo, Malaquias pode significar também meu mensageiro, expressão que aparece no capítulo 3, versículo 1, como futuramente, se Deus permitir, nós veremos, em referência ao mensageiro de Deus que havia de vir. Todavia, essas razões não são fortes o suficiente para sobrepujar o fato de que todos os livros proféticos foram escritos por profetas cujo nome está claramente identificado no início do seu livro. Malaquias, portanto, é o nome daquele profeta que Deus levantou no período final de Neemias para chamar o povo ao culto verdadeiro. Não há certeza se ele profetizou durante Esdras e Neemias, sendo assim contemporâneo de Ageu e Zacarias. A situação que ele denuncia é muito similar à descrita nos livros de Esdras e de Neemias, bem como nos de Ageu e Zacarias. Quais são elas? Uma situação de descaso para com as coisas de Deus, corrupção do clero, casamentos mistos e abusos por parte dos poderosos. No entanto, Malaquias menciona um governador no capítulo 1, versículo 8, em sua época, que não poderia ter sido Neemias, uma vez que este declara, ou seja, que Neemias declara no seu livro nunca ter aceitado o posto, conforme Neemias 5, 15 e 18. Além disso, meus irmãos, Malaquias pressupõe um templo já construído e determinado, onde os serviços regulares ocorriam semanalmente. Talvez, então, seja seguro situar Malaquias no período final, entre Neemias, logo depois deste, ou seja, em torno de 450 a 430 antes de Cristo. O nosso profeta foi enviado, a princípio, para convencer e então consolar. Primeiro para revelar o pecado e então repreender por causa dele e depois prometer a vinda daquele que o removeria. Então, sem mais delongas, nessas breves palavras, tanto do contexto histórico, tanto do nosso profeta, vamos ao versículo 1, onde ele diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de... Nossa tradução traz a palavra sentença. Outras traduções trazem a palavra peso, não é? Então, a palavra sentença significa levantar a voz. Ela era de grande peso e importância. O que os falsos profetas, como Jeremias 23, 28, disseram que era leve como a palha, e que os verdadeiros profetas disseram que era pesado como o trigo, assim é a palavra do Senhor. Então é uma palavra de exortação, pois o povo estava vivendo desordenadamente e insatisfeito com Deus. Esta expressão refere-se à profecia deste livro, chamada de peso, né, em outras traduções. Não por ser algo pesado ou difícil para o profeta carregar, mas porque era uma mensagem enviada de Deus para ser entregue a esse povo. Também implica a seriedade e a importância da mensagem, sendo um texto inspirado por Deus e não meramente palavras humanas. Algumas traduções, como a versão siríaca e árabe, chamam isso de a visão das palavras do Senhor, ou a revelação da palavra do Senhor. Já a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, diz a elevação da palavra do Senhor, indicando algo revelado e entregue por Deus ao profeta. Então, logo de início, vemos que é uma palavra pesada para aquele povo. Uma palavra não pesada, como falou, para o profeta, mas para eles. Como geralmente todo início de revelação do Senhor em todos os profetas é o que? Chamando o povo, exortando o povo a que se endireitem. Nesse caso, a que voltassem ao Senhor e se alegrassem nele.
e não ficassem insatisfeitos e tivessem também perseverança e paciência, pois Deus estava com o seu povo. Porém, aqui ele vai exortá-lo. Então, anunciando a sentença ou a palavra pesada para aquele povo, para que eles se voltem para Deus, por intermédio do nosso profeta Malaquias. O versículo 2, meus irmãos, nos diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tenhas amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Então, começa aqui e nós vamos ver que é sempre o Senhor falando e o povo dizendo, como? Aqui é o amor de Deus revelado. Eu vos tenho amado. E aqui vem o povo dizer, em que? Se nós estamos sofrendo aqui, como é que você tem nos amados, ou como o Senhor tem nos amado, se não vemos melhoras na nossa vida? Não há melhoras na nossa vida. Estamos padecendo, a terra não dá o seu fruto. Estamos aguardando a melhora e nada vem da parte do Senhor. Então, meus irmãos, eu vos amei. Isso demonstra, desde os tempos antigos, escolhendo-os dentre todos os povos da face da terra para serem seu povo, especial e peculiar, como Israel era, concedendo-lhe favores e bênçãos específicas, tanto temporais quanto espirituais, preservando-os como povo através das diversas mudanças e revoluções, e recentemente, ao tirá-los do cativeiro babilônico, onde sofreram, restaurando-lhes a terra e o culto ao Deus verdadeiro. Pois sempre que o povo era cativo, sempre que eles eram levados pelos povos pagãos, eles tinham que servir aos povos e assim aderir aos costumes dos povos e assim servir ou serem obrigados a aprenderem o culto, a cultuar como eles cultuam. No entanto, vós dizeis, em que nos amastes? A questão é colocada dessa forma, e uma prova de seu amor é exigida, o que é muito surpreendente, dado que tinham tantas evidências disso. Isso demonstra grande estupidez e falta de gratidão. Não haveria uma razão para seu amor? Eles dizem. Então, pressupõe-se então que essa razão seria o amor por Abraão, o amor de Abraão por Deus. Portanto, o amor de Deus por eles não seria algo gratuito, mas uma recompensa pelo amor de Abraão. Consequentemente, eles não se sentiam tão obrigados por isso. Ao que o Senhor responde, não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. Jacó e seu irmão Esaú tinham o mesmo pai e a mesma mãe, Isaque, igualmente descendiam de Abraão. Assim, se um foi amado por causa de Abraão, o outro teria o mesmo direito. Ambos estavam no mesmo ventre, eram gêmeos, e se alguém pudesse ser considerado superior por nascimento, Esaú tinha essa vantagem, sendo o primogênito. Mas antes de nascerem e antes de terem feito bem ou mal, a Bíblia nos diz, o que foi dito sobre eles já estava no coração de Deus, o que demonstra que o amor de Deus por seu povo é livre, soberano e distintivo, conforme Gênesis capítulo 25, versículo 23, que nos diz, respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, se dividirão, um povo será mais forte do que outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então aqui há um engano por parte do povo, eles pensam que é obrigação de Deus amá-los. Por quê? Porque são povo de Deus por conta de Esaú, é irmão de Esaú, ou não, perdoem, eram filhos de Abraão. Então, porque Abraão amou a Deus, era obrigação de Deus terem amado a eles. Era como se fosse uma troca. Não, Abraão amou a Deus, o nosso pai amou ao Senhor, então o Senhor tem a obrigação de nos abençoar e de nos amar. Em quem o Senhor tem nos amado? Em que? Se não temos visto nada do teu amor entre nós, a nossa terra perece, nós estamos falidos nessa terra, voltamos e não há bênção, o solo está infrutífero, tudo que nós temos aqui não está dando certo. Cadê o teu amor? Onde está o teu amor? Aí o Senhor vai responder, Esaú, irmão de Jacó. Então, eu teria muito mais, se fosse nessas condições, de porque Abraão me amou, quanto mais o seu
primogênito, ou seja, eu estaria com as minhas bênçãos no seu primogênito. O acolhedor dessas bênçãos, por direito, era Esaú, e não vocês, e não Jacó, e não a quem vocês são filhos, de quem vocês são filhos. Então a minha bênção era para estar com Esaú, e não com vocês. Por que vocês estão reclamando? Por que estão reclamando do meu amor? O meu amor é livre, não há obrigação nenhuma para com o meu amor. E isso tem uma aplicação pessoal para cada um de nós. O amor de Deus por causa é livre, não fazemos nada por esse amor, não os amamos primeiro, a Bíblia diz. Então não havia nenhum laço, por assim dizer, que prendesse eles a Deus ou Deus a eles, senão a própria palavra de Deus, ou seja, a própria fidelidade de Deus, na verdade, meus irmãos, para com Abraão. Então, se Deus tinha que amar alguém, o amor dele teria que ser voltado para Esaú, o primogênito. Como nós vemos, todas as bênçãos dos judeus, filho primogênito, não que os restantes não recebessem, mas a bênção maior sempre era para o seu primogênito. Por que vocês estão reclamando? Eu amei vocês em vez de amar Esaú. O meu amor era para ter sido com Esaú e não com vocês. A minha bênção era para estar com Esaú, mas eu escolhi amar vocês. Não era Esaú irmão de Jacó? Porém, aborrecia Esaú e fiz de seus montes uma assolação. E dei o versículo 3. Ele deixa claro, meus irmãos, acima de qualquer contestação, que os amou. Os amou de uma maneira diferenciada, de um modo especial, que os colocava em débito para com o precioso e bendito Senhor. Como prova disso, ele mostra a distinção que havia feito e que ainda faria entre Jacó e Esaú, entre israelitas e edonitas. Alguns interpretam que a pergunta em que tu nos amastes, como se realmente reconhecessem que ele os tinha amado, mas sem insinuar que havia uma razão para isso. Que ele os amou porque Abraão, o pai deles, o havia amado, de modo que esse não era o amor espontâneo, mas um amor de débito. Ao que ele responde, em outras palavras, não foi Esaú, tão aparentado de Abraão como sois vós? Não era ele o próprio irmão de Jacó, seu irmão mais velho? E, portanto, se havia qualquer direito a uma retribuição pelo amor de Abraão, Esaú a teve. Mas mesmo assim, eu aborreci a Esaú e amei vocês. Nós sabemos que Esaú era o irmão de Jacó. E mesmo assim, ele foi aborrecido. Isto é, aceitou Jacó em um concerto e limitou a bênção aos seus, mas recusou e rejeitou a Esaú. Note que aqueles que são aceitos em concerto com Deus, que têm as palavras de vida e os recursos da graça entregues a si, têm razões para considerá-los como símbolos do seu amor. Jacó é amado porque os tem, mas Esaú é odiado porque não os tem. O apóstolo menciona isso em Romanos capítulo 9, versículo 13, e compara com o que foi dito a Rebeca com relação aos seus gêmeos em Gênesis 20, como nós lemos. O mais velho servirá ao mais moço, para demonstrar a doutrina da soberania de Deus ao distribuir os seus favores, pois não pode ele fazer o que deseja com o que é seu. Esaú era mencionado como odiado, mas Jacó era espontaneamente amado. Em vez de reconhecer a sua bondade e refletirem sobre a retribuição, eles se recusam a reconhecer que estavam em dívida de gratidão com ele, desafiam-no a produzir provas materiais do seu amor. Ou seja, mostre-nos em quem nos tem amado, mostre-nos em quem nos tem nos amado, nos manifeste a tua bênção. Então, não adianta só a gente ter do cativeiro, isso já seria o suficiente. Sair da escravidão, sair debaixo do jugo da servidão, mas não há um sentido de gratidão por isso. Pelo contrário, sobre reclamação, isso é notório em todo o Antigo Testamento, reclamação de Israel para a não vista dele para com eles e das suas benfeitorias. Não havia nenhuma dívida para com Deus, para com eles, na verdade, de Deus para com eles, como não há nenhuma dívida do amor de Deus para com você, para comigo. Nós temos que nos render diante de Deus e dizer: Senhor, não há nada que eu enxergue em mim para o Senhor me amar.
muitas vezes reclamamos igual a eles, muitas vezes estamos murmurando igual a eles, muitas vezes olhamos para os 4 lados da nossa vida, em casa, no trabalho e fora, e dizemos: em que o Senhor tem nos amado. Os nossos olhos são fechados para todas aquelas bênçãos, da hora que nós acordamos, até a hora que nós voltamos para o nosso trabalho, para a nossa casa, e vamos, pela graça de Deus, receber o sono que Ele dá a todos os seus amados. Pois o sono, eu digo, e por experiência própria nós sabemos, pela sua palavra, não é algo que todos têm, meus irmãos. O sono despreocupado, o sono, vamos dizer assim, o sono, o verdadeiro descanso não é para todos. Nem todos podem descansar, deitar suas cabeças nos travesseiros e terem um sono tranquilo, porque as suas preocupações os alimentam e os inflam, e eles ficam perturbados e não podem deitar e sentir Deus com eles. Então, a murmuração deles era infundada, e é uma ousadia da parte deles perguntar a Deus de que forma Ele tem os amado, pedindo assim uma prova em que o Senhor nos tem amado. Isso sugere uma prova. Mostre-nos como é que o Senhor nos ama. Então, porém, aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Aqui, meus irmãos, é uma referência passada, ocorrida alguns séculos antes, no qual os edonitas, que eram descendentes de Esaú, moravam nos montes, foram forçados a sair de seu lugar de refúgio e fugir para o norte do Neguebe, como castigo de Deus por sua participação na invasão dos povos daquela região. Essa é uma referência aos descendentes de Esaú, que foram desalojados de sua terra. Veja o contraste. Se por um lado, Deus estava trazendo Israel de volta para a sua terra, por outro lado, tinha expulsado os descendentes de Esaú definitivamente da terra deles. O que essa escolha nos revela? Não é algo para se pensar, era privilégio imerecido deles, pois não viam o contraste, porque era para ser ao contrário. Essas bênçãos que eles estavam recebendo era para Esaú, não havia nenhum direito para eles. Porém, quando Esaú vendeu a sua primogenitura, ele perdeu toda a bênção que Deus poderia ter derramado sobre eles e que derramou sobre Jacó. Porém, Jacó nunca reconhece tal bem. Então, quando os árabes nabateus, que eram aqueles que povoavam aquela região, expulsaram os edonitas do antigo território que tinham no Monte Seir, o fato foi considerado ato de vingança divina, por se conduzirem de forma desumana e indigna de irmão. Não se sabe a data deste procedimento. Pelo visto, era bastante recente na época da escrita, do livro do profeta, pois ainda estava nítida na memória dos judeus. Mais uma vez, para ficar claro em nossa mente, não havia nenhum direito das bênçãos e favores de Deus para com Israel, e sim para com Esaú. Porém, Esaú foi desprezado e Jacó aceito e abençoado. Versículo 4. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Para pensar só um pouco, reflitam sobre esse final aqui. Já observaram, e já a gente pode sentir de alguma forma Deus falando isso com a gente? Deus se voltando para você dizendo: vocês são terra de perversidade, povo contra quem eu estou irado para sempre. E Deus está irado contra o pecador para sempre, a menos que ele se arrependa dos seus pecados. Aqueles que andam, meus irmãos, vagando aí por fora, não tem a mínima ideia de quanto o Deus está irado contra eles. Ah não, Deus está irado contra a condição deles, contra o pecado deles. Eu pergunto, em quem está o pecado? De quem é a condição? Quem é que peca? O pecador está pecando fora do corpo, fora de si, não é a própria pessoa que está pecando. Deus está irado com ela. Eu costumo dizer, quando estou falando com minhas filhas em casa, para mencionar isso, eu digo: a flecha da ira de Deus está apontada sobre vocês e sobre todos aqueles que se não se arrependerem, se não estiverem debaixo
da cruz de Cristo, debaixo do sangue de Cristo, lavados pelo sangue de Cristo, a flecha da ira de Deus está apontada e ninguém sabe o dia que ele vai soltar. Como lá nos diz muito bem o Novo Testamento, ele é riquíssimo em misericórdia. Como um pregador diz, ele ama ter misericórdia. E nós vemos as suas misericórdias, como Jeremias diz, renovadas todos os dias. Vemos a sua boa vontade para com os homens todos os dias, pois todos os dias a ira de Deus está como Sodoma e Gomorra, chegam até os céus. E haverá um dia, assim como Sodoma e Gomorra, que Deus vai soltar a sua flecha, por assim dizer, e derramar os seus cálices de ira sobre todos aqueles que se esquecem de Deus e menosprezam a sua palavra. Esse é o estado de todos aqueles que estão aí fora, sem a mínima noção, e dizendo eles, loucamente, que o inferno é aqui. Meus irmãos, são vãs as esperanças dos edonitas, de que tal como Israel, eles terão os seus danos reparados, embora não tivessem nenhuma promessa na qual pudessem basear a sua esperança. É como se dissessem, é verdade, nós estamos empobrecidos, é o destino comum e não há alternativa, mas nós tornaremos a edificar os lugares desertos. Eu pergunto, isso não é uma ousadia? Deles mesmos eles dizem isso, não perguntam nada a Deus. Estamos decididos que o faremos, não como pedindo autorização a Deus, mas nós o faremos, queira ele ou não. Além disso, faremos isso em desafio à maldição de Deus. E essa é a sentença proferida contra Edom, em Isaías capítulo 34, versículo 10, que diz, nem de noite, nem de dia se apagará, subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração, será assolada e para todo sempre ninguém passará por ela. Eles constroem presunçosamente como Hiel construiu Jericó, em oposição direta à palavra de Deus, como está em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, e terão um destino correspondente a ele, ou seja, a maldição de Deus está sobre eles. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre, considerando que a maldade deles é tal, que nunca será corrigida, suas devastações serão de tal modo que nunca serão reparadas. Deus estava irado com Edom e estará eternamente, pois eles são o povo de sua maldição, conforme Isaías capítulo 34, versículo 5, porque a minha espada se embainhou nos céus, e eis que para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para destruição. Então, fica clara a distinção de Deus faz. Versículo 2, no versículo 3, versículo 4, de Israel e de Edom. Todas as bênçãos, meus irmãos, era para Israel, aliás, eram para Edom, era para quem Deus está pronunciando todas essas maldições, e não há vistas disso da parte de Israel, da parte de Jacó, não há vistas, pelo contrário, há um desprezo tremendo e uma impaciência deles para com Deus. Isso não ocorre conosco? Não há momentos na nossa vida que nós estamos fazendo da mesma forma, e assim Ele nos requer fé. Era o que faltava neles, a confiança em Deus, porque mesmo que o solo não desse o seu fruto, mesmo que as condições não estivessem abastadas ou boas para com eles, mesmo que a sua condição, a nossa condição não esteja boa aos nossos olhos, cadê a nossa fé? Pois Hebreu nos diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, a certeza daquilo que não se vê. Lembrem disso, meus irmãos. Não sejamos iguais a Jacó, não sejamos iguais a Israel, porque é muito insensatez da nossa parte perguntar a Ele em que nos amou, quando para onde quer que nós olhemos, as provas do seu amor estão estampadas na nossa cara, no nosso rosto, todos os dias. Versículo 5, para nós terminarmos. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. Meus irmãos, John Gill, que foi um famoso pregador do passado, comentando esse versículo, nos diz, quando ele diz, e vós verão, será a destruição dos edonitas
e as suas tentativas infrutíferas de reconstruir seus lugares desolados, e a diferença entre eles e os israelitas, que é claro, quando nós olhamos para esses versículos, que tornaram a sua terra e a herdaram, quando não puderam. A diferença entre eles e os israelitas, que estavam voltando para a sua terra quando não podiam, porque não foi força deles que os trouxe de volta, mas a bondade de Deus, quando não puderam, e o amor de Deus a um e o ódio a outro. Quando diz, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Vós que habitais na fronteira de Israel, direis, o Senhor será engrandecido, que a grandeza e a glória sejam atribuídos pelo que Ele fez. Ou seja, era o que eles deviam dizer a Deus. Ou louve a sua grandeza, porque você mora na sua fronteira. Vocês estão no seu lugar. Enquanto Edom foi expulso do seu lugar, e a fronteira deles é desolada, e a tua fronteira é chamada fronteira de Israel, não a fronteira da iniquidade, e seja multiplicada a glória do Senhor, porque Ele aumentou a fronteira de Israel. O sentido é que Ele mostrará a sua grandeza desde as nossas fronteiras, ou desde as fronteiras deles, para tornar conhecido que somos seu povo. Todos reconhecerão que Ele os amou mais do que outros. Então, nesse aspecto, nós vemos a ingratidão de Israel e Deus mostrando o amor deles para com eles. O profeta vem abrir os olhos, ou seja, a palavra de Deus vem abrir os olhos deles para a sua ingratidão. E vem abrir os nossos olhos, meus irmãos, para a nossa ingratidão para com Deus. Seja lá o que nós estivermos passando. Essas verdades estão intimamente relacionadas com o culto. Pois a atitude que Deus espera no culto não é de pessoas que o questionem cinicamente a respeito do seu amor. Quando passam por tempos difíceis, perceba que existe uma diferença sutil entre questionar a Deus com sinceridade e questioná-lo com cinismo. O que queremos enfatizar, meus irmãos, aqui é que o culto a Deus pressupõe pessoas submissas a Ele, que entendem o seu amor e o adoram, mesmo que estejam passando por doenças, dificuldades, desemprego, problemas financeiros, problemas emocionais ou psicológicos, solidão ou abandono. A conclusão é que o nosso culto a Deus, a nossa devoção a Deus, não devem depender das circunstâncias. As circunstâncias que eles estavam passando não quer dizer nada para com Deus. O quanto Deus fez, aqui é o último livro do Antigo Testamento, de Gênesis até aqui, sofreram derrotas e sofreram prisões, como era o caso aqui, estavam libertos mais uma vez, mas se prendiam à situação que estavam e não viam a poderosa mão de Deus em toda a história, do dia que foram tirados da terra do Egito, ou mesmo do dia que Deus fez a promessa à sua mãe e a seu pai. Não enxergavam isso. Havia uma amnésia em Israel há muito, e há muitas vezes, todos os dias, ou muitas vezes em nossas vidas, essa tal amnésia. Então, essas atitudes, essa aplicação, essas palavras finais falam do culto, não é uma aplicação ao culto, porque Malaquias vai justamente falar do culto no decorrer do seu livro. Só o começo. Todo esse capítulo 1 vai ser de perguntas de Israel, de indagações de Israel e a resposta de Deus para tais indagações, como foi aqui, sobre a dúvida do seu amor. O Senhor não nos ama, prove esse amor nos abençoando. Então que não sejamos iguais a eles, que não peçamos prova do amor de Deus, pois ela está latente em nossas vidas, agora mesmo. Se nós estamos ouvindo essa palavra, se nós estamos cultuando a Deus, não é prova do amor de Deus? Ele não nos chamou para cá, Ele não está conosco aqui nos abençoando? Não é o caso dos de fora, meus irmãos. Lembrem, façam um contraste entre vocês e o povo de fora. Façam um contraste, vocês estavam lá fora quando nós estávamos lá fora, agora que estamos aqui dentro. Estamos debaixo da sua aliança, debaixo da sua bênção. E mesmo assim, meus irmãos, nós, das nossas reclamações, todos os dias. Então que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Amém?